Olá, pessoal! Olá a todos! Bom dia! Eu sou Maria Marques, eu trabalho com a Spring, uma plataforma acessível e intuitiva de criação de cursos interativos, cursos para educação corporativa. Estamos chegando com tudo no Brasil e vocês vão ouvir falar muito da gente, então guardem já esse nome, a Spring. Bom dia a todos! Estou vendo o pessoal chegando aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Camila. Bom, como fizemos ontem, quem estava aqui online ontem, né? Só para confirmar que vocês estão me ouvindo e vendo a tela, vamos conhecer um pouco mais de vocês, né? Por favor, coloquem aqui no chat a sua área de atuação, né? É um ótimo jeito de fazer um pouquinho de networking, né? Então, como a gente fez ontem, por favor, coloque hashtag a sua área de atuação, hashtag RH, hashtag design instrucional, hashtag TI, né? Dependendo da sua área, só para a gente se conhecer um pouquinho. Ok? E eu vou seguindo enquanto vocês estão colocando. Ok? Bom, ontem foi o primeiro dia desse evento prático, cheio de dicas, cheio de insights incríveis, e concluímos que e-learning é uma grande tendência pós-Covid, né? E a verdade é que a gente precisa estar lá onde o aluno está e adaptar os nossos treinamentos com foco no funcionário, nas limitações e o perfil dele, né? Então, isso é a parte mais importante. Bom, o pessoal está colocando aqui a área da RH, de aprendizagem corporativa, André diz Andréa, RH, sim, entender, perfeito. Ok, educação corporativa, ótimo, pessoal, muito prazer, perfeito. Então, vamos então para o nosso segundo dia, para o segundo dia do nosso evento, e como a gente aqui na Spring, a gente tem esse propósito de trazer de volta o prazer do aprendizado no ambiente corporativo, hoje a questão que fica, a questão que a gente quer trazer, né, para vocês hoje, o que é importante para tornar um treinamento corporativo eficaz, né? Queria ouvir de vocês, o que vocês acham, o que é importante, qual que é o fator-chave para vocês, né? Então, por favor, coloquem no chat o que vocês acham que é o mais importante. Então, é importante para nós, né, e para o Eduardo que é consultor de e-learning e design instrucional, que vai hoje nos ensinar a fazer mágica, né, e tornar cursos chatos em cursos eficazes. E ele vai adorar saber o que vocês acham que é importante para um treinamento eficaz. Dando um exemplo, aqui na Spring, a gente acredita muito que existem 2 fatores de sucesso. É facilidade de consumir o conteúdo, né? E a interatividade. Então, se um usuário não precisa perder energia, tempo, disposição dele, né, para desvendar como que faz para usar a plataforma, ele será muito mais propício a prestar atenção ao curso. Acho que faz sentido, né? E se o curso for interativo, a probabilidade de que as informações serão memorizadas é maior. E por isso a gente insiste tanto na criação de recursos completamente intuitivos, para que os nossos usuários possam criar esses cursos interativos em 30 minutos, né? Então a plataforma é bem intuitiva. E vocês podem usar muitas interatividades ao fazer esses cursos, sempre pensando no aluno, né, e no engajamento dele. Então, você pode incluir simulações de diálogo e interações de diferentes tipos. E a gente também permite incluir 14 tipos de perguntas interativas. Então, essa é a nossa aposta, facilidade, né, e interatividade. Agora, deixa eu só ver aqui de vocês. Deixa eu ver. Humanização, diz a Jéssica. Perfeito, super concordo. Humanização. Experiência, diz Carlos, sim.
A Dani diz: é importante ser significativo para o funcionário, ensinar algo prático que ele realmente vai usar. Concordo, 100%. Ok, deixa eu ver o que mais. Uma boa experiência para o aluno, sim, Paulo, que a gente conversou ontem também, né? A experiência do aluno é fator chave, sem dúvida. Experiência, diz Cristiane, sim. Perfeito. Muito obrigada. Bom, Eduardo, o que você acha, então, de tudo que o pessoal comentou aqui, do que eu comentei? O que você acha que é realmente importante para criar um curso eficaz? Eu Nos acho ensina a que fazer isso? é um vasto mundo, né? Porque a gente lida com um tipo de entregável que reúne imagem, conteúdo, né? Interatividade. Então, tem muitos pilares, vamos dizer assim, que podem ajudar ou atrapalhar a experiência do aluno, né? Então, eu, pelo meu viés de design institucional, sempre tive esse olhar um pouco mais estratégico pré-construção, né? Pré-produção. Então, preparar o terreno, né? Com atenção, ter realmente alinhar os objetivos para que sejam, como a nossa colega falou aqui, que sejam relevantes, né, para o aluno, eu acho fundamental, né? Eu acho que, principalmente quando a gente treina adultos, a gente está lidando com pessoas que elas podem ter todos os motivos do mundo para estudar, só que elas estão com uma agenda cheia, estão com uma vida, né, corrida, ou estão com outras prioridades que não são simplesmente do aprendizado, né? Quando a gente lida com adultos, quando lida com treinamento corporativo, por melhor que seja, o contexto é totalmente diferente de você preparar um aluno do fundamental, um aluno do ensino médio, às vezes até de aluno de cursinho. Percebe? As motivações são várias, diferentes, né? Então, realmente, essa questão do engajamento, do alinhamento, né, de objetivos, realmente é muito importante. Eu preparei, né, aqui nessa nossa apresentação, alguns conteúdos, mas eu vou deixar a Maria conduzir aí para a gente poder fazer a passagem do bastão certinho. Você tem mais algum comentário para fazer, Maria? Ou posso ir tocando diante? Não, pode ir. Já compartilhei também a sua apresentação aqui com o pessoal, então você pode Tá, seguir. Eu vou ficar aqui, maravilha. pessoal, no chat acompanhando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no chat. A gente vai ter sessão de perguntas e respostas depois da apresentação do Eduardo. Então, Tá qualquer bom. coisa é só mandar mensagem no chat, tá? Beleza. É com Então eu vou você. tocando aqui adiante, tá bom, Maria? Dá para ver direitinho, então, né? Minha tela, minha câmera aqui. Então vamos seguindo adiante. A missão hoje do dia, então, é como pegar um curso chato e transformar numa joia. Eu gostei muito dessa proposta. Tem curso que é chato, né? Não tem jeito. Todo mundo já passou por isso, todo mundo já lida com isso, e existe uma cobrança muito grande para que o curso ele seja uma joia, né? Tanto se você trabalhar numa consultoria ou se você está lá junto do aluno, se trabalha numa escola, não importa o tamanho da sua empresa, né? Sempre existem altas expectativas com relação ao aprendizado digital. Isso é uma característica do mercado brasileiro já de muitos anos, que sempre tratou os projetos de educação online como um ponto fora da curva, tá? Então, lá em meados de 2000, bolinha, o online ele era a exceção. Então, quando ele era desenvolvido, ele tinha que se provar muito valioso, né? Então, tinha muita atenção em cima, tinha muito trabalho. E hoje, né, com a popularização maior, né, com acesso mais facilitado para as ferramentas de autoria, essa demanda por qualidade se mantém, né? Porque o público, as empresas se acostumaram em exigir muito, tá? Então, realmente, quando o curso ele é chato, né, como a gente está usando o termo aqui, ele acaba atrapalhando, né? Atrapalha o aluno, atrapalha você que investiu tempo naquilo e não deu tanto certo, né? Atrapalha o investimento, a percepção da empresa com relação à qualidade, né? Então, ninguém quer ter um curso chato, né? Mas, fazendo aqui algumas apresentações, né? Para quem não me conhece, deixa eu só passar para o próximo slide. Quem não me conhece, meu nome é Eduardo Leopoldi, eu sou fundador da Learning Pro. Eu tenho 3 focos: concepção e desenvolvimento de projetos personalizados. Então, a gente senta junto aos clientes, faz o levantamento até a entrega dos projetos finalizados, dependendo da necessidade dele, né? Eu tenho a segunda atuação, que é implantação da fábrica de cursos, utilizando as ferramentas como a Spring, e também a divulgação das melhores práticas com a experiência que a gente tem, é o que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então tem aí um bom tempo de mercado, muitas empresas, muito projeto, então a gente tem história para contar, eu espero trazer essas informações para vocês aqui. Quem tiver mais interesse, a empresa é elearningpro.com.br, tem e-book, tem blog, tem canal no YouTube, fique à vontade para acessar os nossos conteúdos, tá bom? Mas, dando continuidade, vamos, né, cair de cabeça no assunto, questão que é
o curso chato, né? Meu curso é chato. E agora? Todo mundo já esteve nessa situação. Eu estive muito nessa situação, principalmente no começo de carreira, e nunca é fácil, né? Às vezes a gente se sente um pouco sem saber por onde prosseguir. Então, qual que é o problema do meu curso? O que fez com que ele não fosse tão interessante, né, para o meu aluno? Ou, às vezes, até para o seu próprio critério. Às vezes, você trabalha duro num projeto, aí você junta tudo, e você olha para ele e fala, putz, não é aquilo, não, sabe? Não chegamos lá. Né? O que a gente pode fazer? Então, para ajudar, eu tenho um tripé aqui, que eu considero seus focos de atenção, tá bom? Então, eu acredito que vocês têm que olhar para 3 pilares, tá? Que são os focos de atenção que podem tornar o seu curso ou muito chato ou muito bacana. Tá? Então, a ideia é que a gente saia do chato para o bacana, para o legal, para o engajador, né? Para aquilo que seja realmente interessante para o aluno. Então, quais são esses tripés? É a forma, usabilidade e conteúdo. Aqui eu poderia usar outros termos, tá, pessoal? Poderia falar de design, poderia falar de design instrucional, né? Poderia falar de mídias, mas eu usei esses termos aqui, né? Vocês podem adaptar de acordo com a sua terminologia sem problema, tá? Eu vou mergulhar a fundo em cada um desses elementos, beleza? Então, o primeiro deles, eu diria que aqui é a forma. Tem uma frase muito interessante, né, que é desse pensador aqui, o Marshall McLuhan, que ele falou sobre mídias, né? Ele falou que o meio é a mensagem. Eu gosto muito dessa frase, por quê? Quando você coloca a sua informação em diferentes tipos de suporte, você pode estar passando um recado diferente, né? Então, um texto que está no PDF é lido de uma maneira diferente de um texto que está no Twitter, certo? Que é diferente de um texto que está animado, né? Numa tela de um e-learning, que é diferente de um texto que está aqui na tela e eu estou mediando para vocês numa live, né? Então, todo o contexto, né, do seu meio, né, ele é também parte da mensagem. E aí a importância de que o seu projeto ele tem a forma adequada para você atingir as necessidades do seu público. Quando a gente pensa, agora vamos voltar um pouco sobre o nosso título, né, sobre o curso chato, né? Quais são os sintomas comuns ligados à forma que a gente encontra? Então, às vezes você tem um projeto que tem falta de consistência visual, você tem projetos que de repente tem uma falta de identidade e simplesmente são sem graça, né? Então, o que eu quero dizer com falta de consistência? Você começa o projeto de um jeito, pega uma tela de um template de PowerPoint, depois você vai lá e cola uma outra tela, então a coisa não tem uma unidade, né? Isso gera dispersão no aluno e ele sente que está trabalhando em cima de um Frankenstein, né? Essa não é uma ação boa. Outra coisa que acontece muito, né, nos projetos nossos que a gente atua com um segmento mais corporativo é a falta de identidade. Então, por exemplo, se você está fazendo um curso de integração, de boas-vindas numa empresa, é importante que você tenha o visual, né, a marca, as cores, a fonte, que realmente passem, né, a mensagem e o espírito daquela marca. Então, quando não tem isso, o curso fica um pouco disperso. E vamos combinar, né? Sempre que você foge de uma identidade, sempre que você não tem consistência, nunca é para uma coisa melhor do que era antes. É sempre uma coisa um pouco inferior, uma coisa um pouco mais antiquada, né? Então você vai pegar, de repente, um template antigo de PowerPoint, alguma coisa um pouco mais sem graça, né? Que vai ser esse terceiro elemento que a gente está vendo aqui. Bom, falei dos problemas, dos sintomas comuns. Isso são coisas que, você encontra no dia a dia, né, do mercado, né, principalmente com empresas que, de repente, não têm uma cultura muito forte de educação online. Muitas vezes elas pegam, sabe, ativos e assets soltos aí de várias iniciativas anteriores e tentam colar juntos. Então, isso acaba gerando essa dispersão. Então, em termos de forma, né, em termos de design, as possíveis soluções que eu encontro para isso é usar, de repente, alguns templates, tá? Eu vou chegar lá, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Se basear no manual da marca, ok? E se inspirar no assunto. Eu vou explicar cada um desses termos um pouco mais em detalhes, mas a ideia é a seguinte, ó. Passo 1, uso de templates. Eduardo, você não acabou de falar que usar templates de PowerPoint pode empobrecer seu projeto? Mais ou menos, né? Depende do template que você utiliza. A Spring, por exemplo, tem ali na ferramenta templates excelentes, com acabamento profissional, pensados não para uma apresentação, como a gente está fazendo aqui, pensados para educação online. Então, você tem layouts que tem linha do tempo, tem layouts que tem estruturas de conteúdos com título, com subtítulo, né, com blocos de informação bem ajustados. Então, você consegue ter uma qualidade, né, visual já com templates pré-construídos. Outra possibilidade é você pegar esse template e basear ele no manual da marca. Se você está trabalhando com uma empresa, grandes chances há de que você tenha um manual da marca disponível, né? Se você não tem ele ainda, peça para a sua equipe de marketing e ele vai vir trazendo as regras do jogo para você usar cores, usar fontes, né?
de repente até indo além do uso de cores, de fontes, até o tipo de foto que você utiliza, né? Como que você insere o logo dentro do seu projeto. Então, se você seguir essas regras do manual da marca, você vai ter o quê? A identidade que faltava para o seu projeto. Então, templates com visual e distribuição bacana. Manual da marca para dar consistência visual na identidade, né? E aí, o terceiro elemento, que seria a questão de ser sem graça, é você se inspirar no assunto que você está tratando, tá bom? E eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês, para ver se a gente consegue deixar tudo mais tangível, beleza? Então, por exemplo, ó, aqui você tem do lado esquerdo, evidentemente, um tipo de tela que não é desejável você ter no seu projeto, tá? E acontece de, às vezes, calhar de cair no seu colo um tipo de material com esse tipo de acabamento, né? Então, aquelas cores antigas, né? Aquelas fontes, aquelas combinações muito, vamos dizer assim, quase informais, né? A pessoa pegou o PowerPoint e fez de qualquer jeito. Às vezes isso é salvo como material de trabalho e às vezes você, por não ser designer ou você não ter, digamos, o conhecimento para criar uma identidade visual própria do zero, você acaba pegando, aproveitando. Isso não necessariamente é bom. Na verdade, isso acaba perpetuando o erro de uma pessoa que fez alguma criação visual de uma forma descompromissada, né? Então, a hora de brilhar é a hora de você, de repente, pegar um template, como esse do lado direito. Esse é um print do painel, né, da Spring, onde você tem os acabamentos visuais muito profissionais, né, com título de curso, tela de menu, né, tela de objetivos. Percebe que os termos que eles utilizam aqui não são termos de apresentação tradicional, né? Você tem aqui, mas quase que um pré-design instrucional, né, com layout bem acabado. Então fica essa dica de você se basear num tipo de distribuição de conteúdo já mais profissional, que já foi pensado. Pode ser muito mais, vamos dizer assim, inspirador do que simplesmente sair de uma tela em branco, né? A tela em branco pode ser muito desafiadora, realmente, para a gente, principalmente para a gente que está trabalhando com produção de educação online, porque a gente usa vários chapéus, né? Então, a hora você está pensando no conteúdo, depois no design, depois na interação, e aí você vê uma tela em branco, pode dar tchutchu, né? Como eu costumo falar. Então, de repente, o template é uma ótima forma de você começar com o pé direito. Próxima tela que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o exemplo que eu quis dar com relação à consistência visual, pessoal. Templates por aí, vocês vão encontrar, né? Esse da esquerda aqui, todo mundo já bateu os olhos numa tela parecida com essa da esquerda, né? São os templates do PowerPoint. Embora eles sejam bons para N situações, para você criar a sua educação online, para sua empresa, pode ser interessante você pegar lá o PDF com o manual da marca, certo? Você vai ter ali as cores, os códigos de cores que você pode utilizar, que você deve utilizar, e aí sim você vai dar a consistência necessária no seu projeto. Lembrando, né, pessoal, estou falando de formas, né? Estou falando da parte visual de design. Eu não tenho a pretensão de fazer aqui um workshop de design. Eu estou dando umas dicas iniciais para que vocês, digamos, coloquem no radar de vocês os pilares certos, né? Logicamente que alguns manuais da marca vão exigir um pouco mais de trabalho, você vai ter que ler, né? Ter que baixar as fotos, né? Que você tem da sua marca, de repente caçar as cores que você precisa, baixar a fonte, né? A fonte oficial da empresa. Então, tem sim um certo trabalhinho aí que pode acontecer, né? Mas vale a pena para fazer com que o seu curso não seja assim chato, né? E a outra dica que eu tinha para dar, não sei se vocês lembram, o terceiro elemento que eu falei lá era sobre o curso não ser sem graça, e você se inspirar no assunto que você está tratando. Isso aqui que eu queria chegar, principalmente com vocês. Por quê? Dá uma olhada no perfil do curso da esquerda. Ele, teoricamente, está totalmente dentro do manual da marca. Tem o logotipo, tem as cores, certo? Mas não está pesado? Está meio, né, quadradão demais? Então, você pode se inspirar no assunto que você está tratando para sair um pouco do manual, né? Respeitando o manual ainda, mas levar o projeto para uma atmosfera um pouco melhor, beleza? Então, essa tela da direita, ela é um projeto feito ali para um cliente, né? A United Health, e ele, o United Health Group, é o UHG, geralmente as pessoas conhecem como UHG. E ele tem uma inspiração mais moderna, meio cibernética, assim, porque o foco do programa era realmente uma mudança de mentalidade, uma implantação de TI, que ia mudar processos, ia mudar a dinâmica de trabalho, ia mudar uma porção de coisa, modernizar tudo na vida desses profissionais. Então, qual que foi a ideia aqui? Foi respeitar o logo, né, as regras do logo, respeitar as cores da empresa, mas dar uma atmosfera mais interessante ligada ao quê? Ao assunto.
Percebe? Então, como o assunto era tecnologia, era progresso, era modernidade, a gente deu essa cara, né, um pouco mais futurística, né? Outros projetos podem demandar um outro tipo de inspiração. Então, vamos pensar assim, um curso de compliance, né, uma prevenção à fraude. Você pode colocar uma atmosfera um pouco mais agente secreto, detetive, investigação, né, uma coisa um pouco mais CSI, por que não? Pode ser bem interessante. Então, minha dica aí, terceiro elemento, falando de forma, é essa. Não basta só pegar template, não basta só seguir o manual da marca, mas se inspira um pouco no assunto que você está lidando. Ele pode ser dar aquela cereja do bolo para que o visual, a forma do seu curso, ele ganhe algo mais, tá bom? Só um comentário adicional aqui, que me lembrei agora. Teve um projeto que a gente fez há um tempo atrás, que o assunto era sobre carga aérea, transporte de carga aérea, e aí a gente colocou todas as comunicações do curso com estilos de aeroporto, tá? Então, a tela de objetivos era a sala de embarque, né? Quando o aluno ele começava um módulo, a gente falava pronto para decolar, né? Algo do tipo. Então, esse tipo de coisa inspira um pouco mais o aluno, né? Torna o curso menos chato, né? Por assim dizer, se for feito da forma correta. Beleza, pessoal? Então, eu tentei organizar aqui 3 formas em 3 níveis de dificuldade. O mais simples é pegar um template bom, como os templates da Spring. O intermediário seria você se inspirar no seu manual da marca. E o terceiro, dá realmente um pouco mais de trabalho, é você se inspirar no seu assunto e incorporar o manual da marca, mas ao mesmo tempo o assunto que você está lidando no seu projeto. Beleza? Então isso aqui é a parte de forma, a parte de como você pode dar um aspecto de forma, de visual mais interessante para o seu projeto. Beleza? Eu vou agora para o próximo item, que é a questão de usabilidade, né? Então, esse cara aqui é o Steve Krug. Eu não sei se vocês já viram esse livro, Não Me Faça Pensar. Eu acho muito interessante esse livro, porque ele foi feito para não designers aprenderem a fazer interfaces e comunicações. O nome do livro é Não Me Faça Pensar. Eu, infelizmente, não coloquei um print aqui, mas busquem aí na Amazon, no Google, Steve Krug, Não Me Faça Pensar. Ele tem essa frase, que a usabilidade é uma questão de pessoas, não de tecnologias, de tecnologia. Então, a gente que trabalha com educação online, até que é uma frase meio batida, né? Porque a gente está toda hora tentando juntar as duas partes, concorda? Então, tipo, sempre tem essa coisa, tecnologia, conteúdo, tecnologia, pessoas, né? A gente sempre está tentando mediar e facilitar, né? O trabalho do design instrucional é uma facilitação, né? Uma mediação. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são alguns sintomas de usabilidade que podem atrapalhar e algumas possíveis soluções. Vou fazer da mesma forma que a gente fez com a parte do visual, agora eu vou falar sobre usabilidade. Aqui, gente, tem algumas coisas que eu vejo acontecer em muitos projetos, tá? Excesso ou falta de recursos, né? Então, eu já me vi em várias discussões com colegas, sabe? O que é mais importante? Encher o aluno de botão ou deixar só o botão avançar, né? Ou algum outro tipo de botão, muito mínimo, né? É o maximalismo versus minimalismo, tá? Então, tem essa questão, certo? O segundo item, exigência de muitos cliques. Às vezes a gente não percebe isso quando está fazendo o roteiro do design instrucional, né? Mas às vezes a gente faz aquela linha do tempo maravilhosa, contando desde da fundação da empresa, aí vai lá, desde 1900, e bolinha, e aí tem, sei lá, 10 ou 15 pontos de parada. São 10 ou 15 cliques que o aluno vai ter que fazer, tá? E será que ali, dentro de cada um desses cliques, tem uma quantidade de conteúdo que o aluno vai se distrair um pouco antes de clicar de novo? Ou ele vai ser obrigado a clicar numa sequência de, sei lá, em menos de 1 minuto o cara tem que fazer, ou uns 2 minutos, o cara tem que fazer 15 cliques. Isso pode ser cansativo, né? Isso pode tornar o seu curso chato, que é o que a gente não quer, tá? Tem até uma situação pior, né? Às vezes tem 15 cliques para abrir a janela e depois você tem que clicar 15 vezes para fechar a janela. Então, imagina só, viram 30 cliques. Se você tem um botão muito pequeno, pode ter certeza que o aluno vai ficar ali com o cursor do mouse milimetricamente tentando acertar a mira. Não é tão legal, né, gente? Vamos concordar, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. E também tem um terceiro elemento que eu acho que é uma coisa que não se fala muito, tá? Mas é o excesso de explicações, né? O que eu quero dizer com isso? Todo mundo já fez um curso online com tutorial, tá? Não tem problema ter o tutorial, ter explicação ali. Mas eu me refiro principalmente àquele meta-texto que vai inchando o seu projeto, sabe? Então você está lá falando sobre o assunto, daqui a pouco tem um parágrafo inteiro assim, agora clique aqui, né? Agora clique ali, agora passe o mouse aqui e tal. Essas instruções, elas não são erradas, tá? Mas elas vão criando volume, né? Então, numa tela, numa outra, tudo bem, mas às vezes elas, como eu posso dizer, elas criam uma barriga, né, no seu texto, né? E que se você olhar criticamente ali, quase metade do texto da sua tela acaba sendo meta-instruções,
entendeu? Então, eu acho que isso também é uma coisa que pode atrapalhar, pode tornar a coisa um pouco chata. E aí, eu quero trazer algumas possíveis soluções desses sintomas comuns que a gente encontra, tá? Então, a primeira opção aqui de excesso ou de falta de recursos é dar a opção certa na hora certa. Então, vai ter hora que você vai ter que encher a tela de botão, tem hora que você vai ter que ter só um botão, né? Então, eu acho que isso é super fácil de você implementar em qualquer projeto, né? Então, não precisa pensar assim, numa interface que vai ser rígida e sempre vai ter aqueles botões. Pensa, de repente, em algo mais fluido, né? Você pode muito bem ter um curso que a capa tem um botão iniciar e só. Aí clicou no iniciar, aí desdobra outros elementos visuais, né? Então, você pode ter essa opção para, vamos dizer assim, forçar menos psiquicamente o aluno na concentração dele, né? Então, você pode ocultar e revelar apenas as opções necessárias em determinados momentos. Sobre essa exigência dos muitos cliques, como eu falei para vocês, pensa mais no tempo necessário entre cada clique, tá? Não está escrito na pedra que tem que ter tantos cliques numa tela, porque se a pessoa tem 10 cliques, mas ela fica um tempo razoável entre um e outro, não tem problema, tá? Então, pensa mais nisso, pensa mais no aluno do que na tela em si, tá bom? Pensa mais no conteúdo, no ritmo, né? Que o aluno vai aprender, que ele vai acessar o conteúdo, do que na quantidade de cliques. E o excesso de explicações, eu gosto de da ideia de você se inspirar em interfaces de sucesso. Pessoal, a gente tem, né, no dia a dia, experiências de usar Netflix, de usar YouTube, de usar Instagram. Alguém fez curso para usar Instagram? Né? Não precisa, ele é autoexplicativo. Alguém fez curso para usar Netflix? Ninguém fez, ele já é autoexplicativo. Então, a minha ideia é que você se inspire nessas interfaces e aproveite, porque está inoculado na cabeça do nosso aluno já. Nosso aluno já usa Facebook, já usa Instagram. Então já está inoculado alguns gestos, alguns símbolos, alguns ícones, emojis, né? Então é um código que já está lá. Então só basta a gente aproveitar e trazer para ele nos nossos projetos, né? Então eu tenho aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, por exemplo, quando eu falei sobre usar o recurso certo na hora certa, aqui no caso eu estou dando um print na ferramenta Spring, onde você configura o seu player, tá? Então o seu player ele pode receber mais ou menos botões dependendo da sua estratégia, tá? Então você consegue fazer customização deixando algo mais maximalista ou minimalista. Vocês viram que eu tomei o cuidado de não ficar, né, ditando regra. Tem situações em que você vai precisar de mais botões, de mais recursos, e tem situações que são mais minimalistas. Você, como designer instrucional, vai poder tomar essa decisão. O que eu acho que é importante que você tenha a noção do que o aluno precisa e quando ele precisa, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pegar o material de apoio e colocar num botão no player, né? Então, você tem um material de apoio, vamos supor um PDF, que o aluno vai poder fazer download. E esse material de apoio, ele não era único, tinha vários itens, tá? Então, você pode ter uma opção do aluno poder baixar a qualquer momento, né? Ou, dependendo do assunto, dependendo do público, você pode pegar esse material de apoio, jogar numa última tela, numa penúltima tela, e aí o aluno só vai poder baixar quando chegar lá ao final, né? Então isso pode, digamos, diminuir um pouco a distração. De repente o cara baixa todo o material de apoio e ele acha que não precisa fazer o curso, né? Então, vai de você escolher o caminho, né? Então acho que tem esse aspecto para vocês explorarem. E aqui, né, na ferramenta, no caso, estou usando o exemplo da Spring, você tem a possibilidade de ligar e desligar os recursos de interação que vocês vão utilizar. Beleza? O próximo elemento, né, que eu havia comentado com vocês é de fazer, qual que era mesmo? Pensar no tempo necessário em cada clique e se inspirar em interfaces de sucesso autoexplicativas. Isso, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, esse game que a gente desenvolveu, do lado esquerdo vocês têm um típico game, tipo um SimCity, né? E do lado direito um game feito para aprendizado, tá? Então, note, embora graficamente o game seja mais detalhado, mais bonitão, né, por assim dizer, do lado direito, a distribuição da interface, ela segue algo parecido. Então, no topo estão os indicadores, pontuação, né, progresso, nível, né? Então, aqui em cima você tem seu budget, número de cidadãos da cidade. E na parte de baixo você tem as interações de criação. Tá vendo aqui do lado esquerdo, nesse game, build, né? Ó, as ações aqui. Você pode fazer N coisas, comprar coisas e construir. E aqui embaixo também você toma a decisão. Então,
navega um pouco em games ou baixa alguns aplicativos, veja como eles distribuem a informação, porque o seu público, ele já tem, digamos assim, a experiência de uso parecido. Então, você não precisa criar do zero uma interface, muitas vezes você pode se inspirar em outras e fazer as suas adaptações para o aprendizado. Então, isso pode suavizar a experiência do aluno. Eu tenho outros exemplos aqui, ó. Esse é um outro projeto real que a gente desenvolveu, um pouquinho inspirado em Netflix, tá? Não é totalmente um Netflix, claro, mas tá vendo do lado esquerdo? Nós temos ali, né, o painel com as séries, com os filmes, todo mundo já viu essa tela da esquerda. Da direita foi o projeto conforme a gente desenvolveu, tá? Então a gente colocou também cards para permitir o acesso ao aluno dos itens, tá bom? Então, a gente pegou emprestado isso, logicamente que o cliente teve suas necessidades específicas, né? Tem o logotipo, tinha umas subdivisões aqui, tá? Mas a inspiração tá aqui, ok? Até essa coisa meio sombreada, né? Com bastante destaque em fotos, então foi algo que a gente pegou inspirado. Então isso aqui facilita, né? Na hora do aluno, quando ele bater o olho, ele já sabe mais ou menos como navegar. É meio que autoexplicativo, porque ele é usuário de Netflix, ele assina uma Amazon Prime, então ele está acostumado com esse tipo de interface, tá bom? Outro exemplo, olha que bacana. Aqui do lado direito, alguns já devem ter visto esse tipo de animação, né? É feito com aquele Go Animate. Então, nosso cliente tinha uma porção de animações em Go Animate, e ele queria incorporar tudo num pacote SCORM só. Aí a gente fez um painel lateral como se fosse uma playlist do YouTube, certo? A playlist do YouTube, ela tá aqui do lado esquerdo, ó. Você tem do lado dessa lateral direita os seus conteúdos, do lado esquerdo o vídeo. O que a gente fez no nosso pacote SCORM? Pegamos emprestado o mesmo princípio, o mesmo estilo, tá bom? Inclusive a gente fez algo a mais, assim, o vídeo, ele fica em destaque, né? Ele ganha um destaque aqui na lateral, né? Ele tem uma questão de progresso que não dá para ver aqui nesse print, mas ele vai marcando como completado conforme você assiste. E isso facilita a curva de aprendizado, né? Da interface, da navegação. O cara não vai ficar procurando um botão avançar e voltar aqui, porque ele vê que tem uma playlist aqui do lado direito e ele simplesmente vai assistir os vídeos e vai ver a evolução acontecer, certo? Então, nem tutorial esse projeto tem, porque ele realmente é muito autoexplicativo, né? Você percebe que até o player do vídeo, a gente não deixou aquele player completo, sabe? Com muito botão. Um botão de play, pausa. A gente não deixou, eu acho que esse projeto não tem a seek bar. Se tem a seek bar, ela não é clicável, porque a gente queria que o aluno assistisse até o fim, né? Que ele não ficasse pulando os vídeos. Então, tem esses pequenos detalhes aí que faz parte do escopo do cliente, né? Mas a gente pegou emprestado aí o jeitão do YouTube de fazer as suas listas de reproduções. Se eu não me engano, tem mais um exemplo. Não, eram esses exemplos, tá? De interface. Os outros exemplos que eu tenho aqui são sobre conteúdo. Tá? Então vamos falar agora de outro assunto, que é o conteúdo. Eu gosto dessa frase do Voltaire, que diz que o segredo de ser chato é dizer tudo. Né? E o que acontece aqui nessa frase, o que é por trás dela, é uma coisa que todo mundo que é designer instrucional já vivenciou, que é, de repente, você tem que falar sobre um assunto, e aí você pega pessoas que são realmente muito apaixonadas pelos assuntos. Então, os especialistas, eles manjam muito. Eles sempre têm muito material para compartilhar com você. E, às vezes, você quer pôr tudo no seu curso, né? E quando você coloca tudo, você perde foco, você perde engajamento, o aluno, ele se cansa, e aí seu curso fica chato, que é tudo que a gente não quer, né? Então, de repente, você tem um design maravilhoso, uma usabilidade perfeita, só que você sobrecarregou o aluno, né? Eu gosto muito do conceito de energia psíquica, né? Aquela energia mental, sabe quando você acorda de manhã, você tá zero, né? E você vai usando sua energia, né? Não tem alguma situação em que você sai de uma reunião, parece que esgotou o seu dia? Às vezes você ficou uma hora numa reunião, nossa, parece que drenou toda a sua energia psíquica. A gente não quer que isso aconteça com nossos cursos, né? Então, se você sobrecarrega o aluno demais, com todos os detalhes, com muita informação, você vai drenar a energia dele, né? Então, ele pode até fazer as primeiras telas, pode fazer o primeiro módulo, mas pode ser que você não ganhe ele até o final do seu projeto, tá? Então, eu tenho aqui alguns sintomas comuns ligados a isso, que é, primeiro, óbvio, quantidade de conteúdo, né? Formatos cansativos também, e também sobre a falta de objetividade. Aqui, né, algumas pessoas que estão participando aqui dessa live, acho que de bater o olho já pode se identificar e já podem pensar até em algumas soluções possíveis, né? Pelo que eu vi dos comentários aqui. Porque, por exemplo, olha só, a quantidade de conteúdo pode ser resolvida fazendo cortes, resumos e notas. É a vida do design institucional, concorda? É resumir, reescrever, adequar, né? Raras vezes a gente estica o material, exceto quando você cria uma narrativa, um storytelling, aí realmente você acaba criando um pouco mais de conteúdo. Mas na prática, você está realmente aparando arestas, né? Reduzindo, resumindo. Então eu achei legal, por bem, colocar aqui nessa linha, né?
cortes, resumos, notas, né, para que você consiga deixar o texto mais arejado, né? O seu texto não pode ser tão pesado a ponto de cansar o aluno logo na primeira, na segunda tela. Eu estou falando de texto porque, digamos, seria um formato básico, mas eu gosto muito da ideia de você variar formatos, ok? Então, quando você faz um curso com locução, por exemplo, você consegue eliminar textos na tela, né? A locução está rolando ali, né, em off, então a sua tela não precisa ter todo o texto escrito, né? Então você está diminuindo a carga psíquica, né, para a pessoa. Ela vai se cansar um pouco menos, ela não tem que ler tanto. E ela está usando tanto a visão como a audição, olha só. Então isso pode tornar o seu curso menos chato, né, um pouco mais fácil de digerir, né? Outra coisa que eu gosto de apontar é a falta de objetividade. Isso aqui é muito a nossa realidade, né? Estar alinhado ao que o aluno precisa. A gente fala isso o tempo todo, porque é aquela velha situação, né? Às vezes o RH é alocado para fazer um curso para a equipe de vendas. E a equipe de vendas fala assim, eu quero um curso do meu produto X. E aí o RH vem e brifa a gente, eu quero um curso do produto X. Então você vai descrever o produto, descrever o produto, descrever o produto. E, cara, o público-alvo é vendas, né? Você precisa falar sobre contorno de objeções, tem que mostrar por que esse produto é bom pra caramba. Você tem que vender esse produto para o aluno. O aluno tem que terminar o curso amando o produto. Então, olha só que diferença, né, de abordagem que você vai dar, né? Se você simplesmente pega o briefing e não olha, né, o que o aluno precisa, você vai simplesmente cumprir tabela, né? Você vai pegar um PDF lá, uma apostila, não é bem apostila, né, mas o catálogo de produto, e vai reproduzindo online. E não vai ter engajamento, e vai chegar naquilo que a gente não quer, que é o curso chato, certo? Então, estar alinhado com o que o aluno precisa é um ponto fundamental. Na verdade, eu diria que ele seria o principal, tá? Alinha o que o aluno precisa, aí você coloca como foco. E aí, tudo que você tem de formato, de conteúdo, que são esses itens em cima que eu estou mostrando para vocês, tem que girar em torno do objetivo, tá? Tem que estar diretamente ligado ao objetivo. Se não está diretamente ligado ao objetivo, ou corta, ou, sabe, coloca na forma de um saiba mais, coloca na forma de um material de apoio, entende? Tira o foco, né? Para que o aluno não tenha, digamos, tanta carga cognitiva, né? Como eu falei, carga psíquica, né? Naquele treinamento com assuntos que não são tão interessantes para ele, tá? Eu tenho alguns exemplos para vocês aqui, beleza? Então, temos aqui do lado esquerdo um projeto sem locução, com certa quantidade de texto, beleza? Porém, ele tem interação, né? Então, se a gente colocasse todo o texto dessa tela num ambiente só, ele estaria, digamos, muito maçudo, vamos dizer assim, né? Então, a gente criou essas 3 interações do lado esquerdo para atuar como um aliviador de volumes, né? Então, o aluno ele vai ter uns cliques para explorar esses conteúdos, né? E tem um detalhe, não sei se dá para perceber, mas a gente fez uma brincadeira, ó, simular um diálogo com um tipo de cliente, um tipo de pessoa. Você clica nos botões e você interage com o carinha ali do lado direito. Não sei se dá para vocês perceberem aí, do lado direito tem tipo um WhatsApp rolando. Então a gente simulou como se fosse um chatbotzinho, né? Bem rústico, claro, mas uma conversa rolando para você identificar características do consumidor. Olha que bacana. Então, não precisou de locução. Ele tem texto, tá? Mas você pegou esse texto e trabalhou com mídias e formatos diferentes. Que formatos diferentes são esses? A interação e a brincadeira de um tipo de chatbot. Então, quebra um pouco essa coisa do texto corrido, ok? Então, fica a ideia para vocês também. Eu poderia ter abordado de uma forma mais simples? Poderia. Poderia ser simplesmente um clique e pop-up, clique, pop-up, clique, pop-up. Também dá, tá? Estou dando esse exemplo na esquerda só porque a gente foi um pouquinho além e usou o clique e o pop-up, mas com contexto de ter ali um WhatsApp, de ter uma conversa rolando, tá? Do lado direito, temos um outro projeto com locução sem interação. Pessoal, vocês veem que até em termos de botão, o da direita ele é muito simples, né? Então ele não tem nem player muito elaborado, mas a locução está rolando em off e tem muita informação ali, né? Então, como tem muita informação em off e não tem na tela o texto corrido, você pode criar diagramas, colocar palavra-chave, deixar a tela bem clean, bem limpa. Então, isso também é interessante para o seu curso não ficar chato, não ficar com aquele bloco de texto pesado na frente do aluno, ok? Então, são aí alguns exemplos de projetos. Tem um outro projeto também que a gente está desenvolvendo agora, que faz uso daquilo que eu falei para vocês, dos objetivos estarem muito bem alinhados, tá? Então, tá vendo como eu coloquei aqui o texto? Ó? Será que você está pronto para fazer isso na prática? Então, você torna um assunto pessoal. Né? Então, você convoca o aluno, provoca o aluno
a testar o conhecimento dele. Isso aqui é um gamezinho que a gente montou. E o aluno ele vai ter que realmente interagir para ver se ele consegue resolver na prática. Como a gente está lidando sobre o processo de vendas, vender ao cliente, é coisa importante que está ligado diretamente ao resultado do colaborador, tá? Então, quando você torna a coisa mais pessoal, você gera um maior engajamento. É aquilo que eu falei para vocês, né? O objetivo. Você traça o objetivo e todo o conteúdo em torno está ligado ao benefício que o cara vai ter no final do dia, tá bom? Tem um outro exemplo também, aqui já um outro projeto totalmente diferente, que é de você ter o material de apoio, beleza? Então você tem o núcleo duro do assunto a ser passado aqui no conteúdo acima, beleza? E aí quando você tem um material um pouco mais profundo, mais denso, coloca no PDF, faz download, usa posteriormente, consulta quando precisar, mas não precisa estar no momento do aprendizado ali, tá? Para não sobrecarregar o aluno, percebe? Então, olha que variedades que a gente tem aqui, né, de formatos para tratar o conteúdo, né? Eu tomei o cuidado de não me aprofundar assim, em design institucional. Eu quis trazer algo bem prático, bem mundo real para vocês mesmo, tá bom? Porque o nosso foco aqui é realmente simplesmente deixar de tirar o seu curso da situação de chato e se tornar um curso mais bacana, mais legal, né? Então são algumas coisas que eu acho que dá realmente para vocês usarem na prática, que não requerem muita tese, muita teoria, né? Dá para simplesmente vocês aplicarem no projeto que vocês têm hoje, né? Abre lá o seu projeto, mexe com alguma coisa aqui ali, já vai realmente fazer um upgrade para eles, beleza? Gente, como eu comentei para vocês, esse é o tripé, essa forma que a gente enxerga, forma, conteúdo, usabilidade, tá? Você pode dar outros termos aqui, como eu falei para vocês, pode falar em design instrucional, tecnologia, interação, mas o recado é esse, né? Antes, né, de finalizar, porém, eu gosto sempre de trazer algumas coisas para a nossa audiência, e o convite que a gente faz é que você conheça o nosso site. Nós temos lá bastante artigos, sim, artigos em formato de blog, escrito, tá? Não temos TikTok, beleza? Temos artigos escritos, sim, que é para facilitar vocês na busca por palavra-chave. Tá lá tudo para consulta para vocês, organizado bonitinho. Tem muita coisa em construção, né? Tem muita coisa que está sendo escrita ainda, mas fiquem ligados. É um bom repositório de informações que a gente está criando para vocês que estão com a missão, né, de revolucionar o aprendizado digital. Então, esse é o nosso universo, a gente compartilha tudo que a gente sabe com vocês. Também no canal no YouTube, né? Temos aí esse print antigo, já temos bastante assinantes, passamos recentemente de 500 assinantes, ficamos super felizes com isso e temos muito material para colocar lá. E, por fim, o nosso e-book grátis, né? Nosso e-book, que é o Guia de Produção de Aprendizado Digital para Empresas, foi escrito aí esse ano. Um guia rápido, fica a dica para vocês baixarem para começarem com o pé direito a sua produção dentro da sua empresa. Beleza, pessoal? Gente, esses eram os meus recados, tá? Tá aí o nosso contato. Pode acionar a gente via WhatsApp, por e-mail. A gente está sempre aí nas redes sociais também. E eu quero deixar aberto para vocês. A minha cara está aparecendo aqui, tá ocultando um pouco o meu contato, tá? Mas depois vocês podem me acionar pelas redes sociais também, tá, gente? Agradeço muito a oportunidade, estou aberto para tirar qualquer dúvida aí que vocês, porventura, tenham. Beleza, Maria? Beleza, perfeito, Eduardo. Muito obrigada. Eu terei aqui o layout para que o seu contato também fique disponível, né? Para que nossos vídeos não escondem o contato. Muito obrigada, sensacional, ótimas dicas. Pessoal aqui também está comentando que adoraram a apresentação. Pessoal, qualquer dúvida, o que vocês acharam? Por favor, comentem aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Agora a gente vai fazer nossa sessão de perguntas e respostas, e enquanto estou esperando as suas perguntas, a gente também queria compartilhar com vocês um outro e-book da Spring, um e-book maravilhoso sobre criação de conteúdo de e-learning, com dicas para criação de conteúdo que consegue engajar os seus funcionários, né? Sobre vários tipos de conteúdo, sobre vídeos e texto, imagens e áudios também. Então, a Verônica, que trabalha comigo, ela vai compartilhar agora aqui no chat esse e-book. Ok, perfeito. Vamos ver, então, as suas perguntas e dúvidas. A Camila está agradecendo. Obrigada, Eduardo. Muitos insights por aqui.
Ok, a Raíssa pergunta se o material vai ficar salvo. Sim, a gente está gravando todas as palestras e vamos disponibilizar depois por e-mail. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Obrigada pelas dicas, diz José Carlos. Excelente, Eduardo. Muito bom, Eduardo. Estou compartilhando contigo os comentários, né? Bom. Ok. Eduardo, você tem o link do e-book para compartilhar com o Tenho, pessoal aqui no tenho. chat? Eu vou pegar aqui o link. Só um segundo. Ok. Posso colar aqui no chat? Sim, sim. Pode mandar. Aqui. Ok. Chegou para você aí? Deixa eu ver. Você mandou aqui no chat privado. Eu vou pegar daqui e mandar para o chat com o pessoal. Só um minutinho. Ok. Chegou aqui pergunta do Paulo. Só um minuto. Quando medir que o treinamento está antiquado? Tá. Paulo, bom dia. Conheço o Paulo. Tudo bem por aí? Cara, sabe o que eu acho que o treinamento é antiquado? Quando o objetivo, o conteúdo dele não está alinhado com o objetivo do aluno, tá? Eu olharia dessa forma, tá? Quando ele realmente não está atendendo o que o aluno tem que saber fazer, sabe aquela coisa? Saber fazer direito, né? Então, conhecimento, habilidade, atitude. Então, para mim, é quando isso não está alinhado, né? Então, curso desatualizado, com informação desatualizada. Se a sua pergunta é mais ligada à experiência, né, a parte do design, eu diria que o design, essa parte é um pouco mais volátil, né? Então, se você for seguir toda a tendência possível para deixar seu curso atualizado, você vai ficar atualizando ele todo ano, né? Ou o tempo todo, mais do que o ano, né? Porque toda hora tem uma tendência nova. Então, meu foco seria esse, né? Descobrir se está antiquado ou não, é se realmente ele perde a data de validade quando ele não atinge mais os seus objetivos, tá? Para mim, essa a visão como designer institucional, tá bom? Perfeito. Mais uma pergunta aqui do José Carlos. Eduardo, quanto de texto você orienta para cada tela? Olha, trick question, né? A pergunta é pegadinha essa, tá? Rapaz, ótima pergunta, tá? Eu não tenho uma resposta em termos de caracteres, beleza? Para ser bem sincero, eu acho que cada tela tem que resolver, ela tem que ensinar, agregar alguma coisa para o aluno, né? Em termos de mínimo de avançar um pouco mais no seu aprendizado, né? Dito isso, eu acho que a escolha, né, de volume de texto vai um pouco do tamanho da fonte que você usa. Eu estou tentando explicar com cuidado, tá? Para ver se eu não falo besteira. Mas o tamanho da fonte que você usa é a distribuição dele dentro da tela. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você tem, por exemplo, um texto muito pequeno e com uma linha muito longa, ele fica cansativo de ler. Então, talvez seja mais interessante você transformar ele num bloco um pouco mais quadrado, entende? E que mais? É preciso também que haja um respiro em torno do seu texto. Se o texto fica colado no teto, ou na base do seu slide, fica cansativo também, fica estranho, né? Então você tem que ter um respiro ao redor, tá? Estou entrando um pouco no aspecto de design, tá? Porque não tem realmente um número de caracteres obrigatório. Então o que eu diria é isso. Pensa na longura, mas na largura da sua linha, tá bom? Tenta deixar assim no máximo, sei lá, umas 5 palavras ou uns 20 caracteres de linha, 20 ou 30 caracteres de linha, tá? Com relação ao espaço em volta, você também presta atenção para ter um pouco de fôlego, ok? E que ele caiba dentro da tela com um tamanho de fonte adequado para o tamanho de tela, né? Quando a gente faz produtos hoje em dia pensando também para o dispositivo móvel, leva em consideração que talvez ele tenha que ler o mesmo texto numa tela menor, tá? Então talvez convenha você fazer uma fonte um pouco maior, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Teve mais a ver com design do que com número de caracteres, na verdade, né? Ok, perfeito. Tem uma boa pergunta aqui da Cristiane. Olha só. Como posso explicar para os parceiros que a utilização de TikTok não é uma boa ferramenta de aprendizagem? Mesmo sendo divertido, é uma febre entre o público jovem. Tenho receio de parecer atrasada.
Eu acho que você pode mostrar para eles que o aprendizado ele não é uma questão de broadcast, de mídia. O aprendizado é um ciclo que tem um começo, meio e fim, é um processo que requer uma interação, um feedback, uma devolutiva. Ele não é simplesmente uma questão de acesso, tá? As pessoas se enganam com isso. Então, eu vou fazer 1000 videoaulas e pronto. Não é bem assim, né? Então, o processo de aprendizado ele requer, sim, que a pessoa interaja, que a pessoa ela pratique, que ela estresse os neurônios dela um pouco, né? Para que ela adquira aquela informação. Então, para não parecer atrasada, eu faria isso, eu faria uma linha mostrando o processo de aprendizado. E colocaria o TikTok, de repente, no começo. De repente, o TikTok ele pode ser um provocador, tá? Então, pode ser um provocador. Você pode fazer um TikTok para chamar atenção, para gerar engajamento, entendeu? E aí, você faz as outras etapas do aprendizado com outros tipos de mídia, para gerar o aprofundamento. Você pode até mostrar, usa uma metáfora, de repente, como se fosse uma jornada, tá? Então, o aluno está no pé do morro, ele tem que subir em cima daquele morro. Uma jornada, ela realmente ela exige um pouco de esforço, né? De repente, o TikTok, ele é a porta de entrada para essa jornada. Então, se o TikTok for bem feito, você vai deixar o aluno a 1000, com muito engajamento. Então, você pode usar isso dessa forma positiva, você não vai parecer atrasada, mas você mostra que por trás existe um caminho para ser percorrido, tá? E aí você aproveita o gancho para fazer uma proposta com maior valor agregado, entendeu? Quem sabe pode funcionar para você. Sim, mas do que falamos no começo, né? De estar lá onde o seu aluno está. E isso é estar mesmo lá onde o aluno está, né? Tipo, no TikTok, até no TikTok, né? De repente, que nem eu falei, né? Você pode estar como um teaser. Você não precisa estar lá como, sim. né? Pode ser uma porta de Aproveitar o entrada. canal para isso, sim. Ok, tem mais uma perguntinha aqui. Vemos hoje muitos cursos que não alinham o volume de informações com uma carga horária estimada. Como fazer esse cálculo para não sobrecarregar o aluno ou não subestimar? Tá. Esse também é outro mundo de cálculos e de dados, né? Eu tento evitar ficar com métricas muito assim quadradas, assim, sabe, ditando regra, mas eu acho que vocês têm que considerar o tempo do aluno de fazer os exercícios, né? Isso acaba às vezes inflando carga horária, né? Então a sua formação tem que levar em conta esse tempo que a pessoa vai estudar, que ela vai, sabe, ler, que ela vai fazer o trabalho. Então, isso pode, às vezes, fazer com que pareça que as horas estão, digamos, inchadas, por assim dizer, mas não é. É parte do processo, entendeu? Então, o que eu faria é tentar deixar o mais tangível possível, sabe? Vai lá para o Excel, sabe? Pega a quantidade de texto, pega a quantidade de atividades e começa a dar nome, dá prazo para elas, entende? Eu faria isso. Ao invés de tratar tudo como um pacote fechado, talvez no produto final você pode até pôr lá 16 horas, 14 horas, 40 horas, você coloca ali. Mas tenha o cálculo por trás, faça o racional, né? Pensando no momento do estudo, no tempo de leitura, o tempo de saiba mais, todos os materiais, né, que você tenha, e também o tempo típico de consumo de horas para fazer os exercícios, né? Se tiver algum tipo de fórum, de colaboração, também, sabe, estima isso. E não se esqueça, né? Se tiver fórum, se tiver colaboração, essas coisas que vão aumentar a sua carga horária, não esquece de colocar dentro do seu projeto essa informação. Tipo, agora vá ao fórum, agora converse, agora interaja, né? Para que realmente o aluno sinta que ele vai ter que fazer, para que ele consiga compilar essas horas. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Legal, fantástico. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada por estar aqui hoje conosco, por todas as dicas, por essa interação com o pessoal. Vamos te chamar mais vezes, porque realmente as suas dicas sempre são ótimas. Então, até a próxima. Muito obrigada. Eu agradeço tanto a Maria como todo mundo que participou, tá? Estava concentrado apresentando aqui, nem consegui olhar muito as conversas, mas estamos à disposição aí, tanto online como offline, para ajudar todo mundo a desbloquear seu potencial e a gente decolar, né, no aprendizado digital, que a gente precisa muito no Brasil, tá bom?